E aí, alguém anotou a placa? O Flamengo conseguiu perder de 4-0 e ter o seu goleiro como o melhor jogador em campo, como seu melhor atleta em campo. Fez 9 defesas. Uma derrota acachapante do rubro-negro. A torcida ficou bastante surpresa, porque esperava um bom rendimento depois dessa pausa para a data FIFA, em que o São Paulo teve tempo para trabalhar física e tecnicamente a equipe. Mas não foi isso que foi visto no jogo ontem em Bragança Paulista, no Abia Bichedi. Foi um verdadeiro atropelo, um verdadeiro massacre. E a gente vai falar detalhadamente sobre essa partida. É uma partida que, obviamente, a gente vai falar sobre os aspectos táticos. Afinal de contas, estamos no canal falando de tática. Mas vamos ter que falar sobre outros aspectos também. Afinal de contas, o Flamengo foi superado em todas as dimensões do jogo. Então, vamos falar sobre tudo isso. Depois que eu rodar a vinheta, eu quero que você já deixe o seu like e já se inscreva nesse canal. Beleza? E aí, vamos falar de tática? E aí, você deixou o seu like, se inscreveu no canal? Não esquece de deixar o like não, que é importante, tá? E aí, vocês anotaram a placa? Acho que não deu nem tempo de anotar a placa, não é? Foi realmente um atropelo, atropelo daqueles. Bom, vamos aqui entrar nos detalhes de plano de jogo, de escolhas dos treinadores. Vamos falar sobre as estratégias, tá bom? E aí, aos poucos, a gente vai falando também sobre alguns outros aspectos aí da partida que foram importantes. Bom, o Bragantino manteve o seu sistema de jogo com 4-3-3, apesar de as prévias dizerem que quem jogaria na lateral direita seria ou o Hurtado, que estava vindo da data FIFA, ou o Aderlan. Acabou jogando o Jadson e o sistema foi mantido no 4-3-3, com esses três meio-campistas que disputam muito, que sabem jogar, Matheus Fernandes, Ramires e Lucas Evangelista, que sabem jogar bola, que tem boa relação com bola, mas também marcam muito, disputam muito, são muito dinâmicos também sem bola. E eu acho que esse aspecto acabou fazendo muita diferença na partida. Eu vou desenvolver isso mais ao longo desse vídeo, então fica aqui comigo. O Flamengo foi para esse 4-2-3-1, né? E eu já coloquei aí à disposição do Flamengo como sistema tático, né? A escolha do São Paulo tem cada vez mais usado esse 4-2-3-1. Já coloquei como que o Flamengo estava de fato no campo de jogo. Por quê? Vou explicar. O Flamengo subiu também o seu bloco em 4-2-3-1. O Flamengo subia um pouco o bloco, subia em 4-2-3-1, subia nesse esquema. E aí, vale fazer um parênteses aqui, vale dizer uma coisa que é importante. Eu não tenho nada contra esse sistema. Aliás, é um sistema que é muito equilibrado, porque ele te entrega amplitude, ele te entrega você defender os lados do campo e também é um sistema que é escalonado, ou seja, você tem várias linhas. No fim das contas, você tem uma linha de 4, uma linha de 2, uma linha de 3 e ainda tem mais um jogador na frente, centroavante. Então, ele te entrega muita coisa em termos de ocupação de espaço. É um sistema que me agrada. Tá? Então, o problema não é o sistema, e sim a forma como ele foi aplicado. E aí, eu quero mostrar para vocês o que aconteceu. Qual foi o grande pecado aí do Flamengo em termos de estratégia? O Flamengo ofereceu para o Bragantino exatamente o espaço que o Bragantino mais gosta de usar, que é iniciar a jogada por fora para depois ir por dentro, para depois atacar o entre linhas e depois jogar para dentro a bola. Então, o que aconteceu foi o seguinte: o Flamengo deu para o Bragantino a lateral do bloco. Por quê? Cebolinha e Everton Ribeiro, muito próximos do Arrascaeta, deixavam as laterais do bloco muito expostas. Então, o Bragantino não tinha dificuldade de avançar por essa zona do campo. E aí, isso gerava o verdadeiro efeito dominó. Você consegue avançar por um lado, você consegue progredir, e aí o adversário vai tentando correr atrás do prejuízo, e aí já é tarde. Então, taticamente, estrategicamente, para mim, esse foi um ponto muito importante, foi uma grande chave aí desse jogo. Foi essa questão do Flamengo fechar muito essa linha de 3 por trás do Pedro, proteger demais o corredor central e deixar a lateral do bloco muito exposta. E aí, quando eu falo em efeito dominó, eu tô falando sobre isso aqui, ó. Sobre o Gerson ter que saltar para poder marcar
esse atleta que tivesse ali podia ser o Jadson, podia ser o Mosqueira, às vezes tinha um Evangelista por ali. Esse trio, na verdade, né, acabou gerando muita vantagem ali, manipulando a marcação. Então, quando o Gerson saltava, deixava exposto esse espaço aí que eu marquei aí de amarelo, nas suas costas. E o Flamengo não conseguia compensar com outros atletas, com o Arrasca baixando, com o Thiago Maia fazendo essa compensação nas costas do Gerson. Não havia esse tipo de compensação também. O time não estava equilibrado nesse sentido. E aí, além de manipular o Gerson, muitas vezes quem era manipulado era o Léo Pereira também. O Léo também saltava, ficava muito na dúvida, era muito notório perceber o quanto que o Léo ficava na dúvida se ele saltava a pressão ou se ele mantinha a linha. E aí ele decidia muitas vezes saltar a pressão e ficava esse espaço aí nas costas que vocês estão vendo aí, nas costas do Léo. Às vezes os dois saltavam e aí ficava tanto o espaço entre linhas quanto esse espaço nas costas do Léo, como eu estou mostrando aí para vocês. Então, isso para mim foi estrategicamente uma chave do jogo. E aí, mesmo que o Bragantino não evoluísse por baixo, tocando a bola por esse lado direito, e também isso aconteceu do lado esquerdo, é bom que se diga, tá? Aconteceu mais do lado direito do Bragantino, lado esquerdo do Flamengo, nas costas do Cebolinha, mas também aconteceu aqui do lado esquerdo do Bragantino, com o Capixaba, com o Vitinho, também progrediu por ali, nas costas do Ribeiro ali, né? Nessa lateral do bloco entre o Ribeiro e o Wesley e o Maia. Então, foi pelos dois lados. Foi mais pelo lado direito, eu já vou até mostrar para vocês aquele mapinha de por onde o Bragantino mais atacou, para a gente confirmar essa informação. Então, ficava muito espaço nas costas. O Flamengo foi muito manipulado pelo Bragantino. Pedro Caixinha foi muito feliz na sua estratégia. Pedro Caixinha teve uma jornada muito, muito boa, o técnico do Bragantino. Enquanto isso, o São Paulo não teve uma jornada boa. A gente viu o São Paulo ontem na coletiva assim, um tanto quanto atônito. Os jornalistas perguntavam para ele o que ele tinha achado, o que tinha acontecido, e ele dizia: preciso olhar de novo o jogo, vou ter que estudar o jogo. Fomos superados, não tivemos como reagir. Isso me surpreendeu um pouco, porque o Flamengo acabou realmente oferecendo para o Bragantino, como eu já falei, o espaço que o Bragantino gosta de atacar. Então, me surpreende ele ter dito que foi surpreendido, né? Me deixa um pouco atônito até ele dizer que foi surpreendido, porque o Bragantino fez o que costuma fazer e o Flamengo ofereceu para o Bragantino exatamente o espaço que o Bragantino quer. Bom, dito isso, quando o Bragantino precisava atacar na bola longa, ele também conseguia manipular. Jogava essa bola longa exatamente ali nesse espaço entre o Léo e o Gerson, deixava os dois em dúvida e aí ganhava a primeira bola, conseguia explorar esse espaço nas costas do Léo Pereira e evoluía. E deixava o Flamengo muito desconfortável. Bom, o Flamengo, eu marquei esse espacinho de amarelo aí, deixei destacado porque é o entrelinhas, né? E o Flamengo também, quando baixava um pouquinho o bloco, deixava esse entrelinhas exposto. E aí é um espaço que o Bragantino gosta de explorar, porque ou vai se associar tabelando com o Sacha que baixa para sair da área e trabalhar com os extremos e com os laterais trabalhando por dentro, ou com os próprios volantes que também avançam muito. Então eles vão ou se associar ali e tentar achar as costas, tentar passe cavado, ou tentar achar algum tipo de vantagem, ou então vão finalizar de média distância. E a gente vai entrar daqui a pouco nos números do jogo para a gente ver o quanto que esse time do Bragantino finalizou de média distância ontem, e que também é uma situação que o Bragantino gosta de fazer e o Flamengo ofertou. O Flamengo, mais uma vez, acabou sendo muito infeliz na forma como escolheu defender, na forma da sua estratégia, né? Por assim dizer. Bom, quando a gente vai olhar o posicionamento médio dos jogadores em campo, e agora a gente vai passar um pouquinho sobre a questão das estatísticas aqui, a gente vê o Bragantino bem mais distribuído em campo, né? Um time que tem mais amplitude, que tem jogadores mais distribuídos, conseguindo ocupar melhor as zonas do campo, mas o time, de uma forma geral, mais bem distribuído em campo do que o Flamengo, que ficou muito congestionado nessa zona central do campo. E isso só confirma o que eu tinha mostrado agora para vocês, que foi o Flamengo ofertar essa lateral do bloco para o Bragantino, que acabou sendo importante para como a partida se desenhou. Aqui aquele mapinha também que o SofaScore mostra de por onde cada equipe evoluiu, né? O Bragantino, como eu falei, bem mais pelo lado direito, o Flamengo tentando mais pelo lado esquerdo. O Flamengo conseguiu algumas jogadas de contra-ataque, na verdade no primeiro tempo foram duas, né? Que conseguiu achar o Cebolinha, e aí conseguiu num lance achar o Pedro e no outro achar o Arrascaeta. Foram duas finalizações até perigosas do Flamengo. Mas a gente vê que o jogo passou muito mais pelo campo de defesa do Flamengo, pelo Bragantino atacando, 43% do tempo o Bragantino em cima do Flamengo, 39%
na zona intermediária de campo e só 18% no campo do Bragantino, né? No campo que o Bragantino defende, na baliza do Bragantino. Então, foi uma preponderância muito grande da equipe de Bragança, da equipe do Pedro Caixinha, em todos os aspectos. Eu ainda vou chegar lá. Fica aqui comigo que a gente vai falar sobre tudo isso. Vamos falar um pouquinho sobre esses números? Bom, posse de bola 60-40. Aos 25, 27 do primeiro tempo, eu fui olhar, fui conferir no SofaScore, o tempo real da posse de bola estava 70-30. No primeiro tempo foi 67-43. E acabou que no segundo o Flamengo conseguiu ficar um pouquinho mais com a bola, equilibrou um pouco mais isso. E no final ficou 60-40. 36 finalizações. 13 finalizações no gol, ou seja, se 4 foram gol, 9 defesas do Matheus Cunha. Então, como eu falei na introdução desse vídeo, o Flamengo conseguiu a façanha de perder de 4-0 e ainda ter no seu goleiro seu melhor jogador em campo. Isso só mostra que foi um verdadeiro massacre. Bom, escanteios 17, o Bragantino conseguiu o seu gol no seu 10º escanteio. Depois de finalizar muito de média distância, de conseguir as vantagens e obrigar o Matheus Cunha muitas vezes a espalmar a bola para fora, ou chutes travados que batiam no zagueiro, no lateral, na defesa do Flamengo e saíam para escanteio. Então o Bragantino conseguiu o seu primeiro gol no finalzinho ali do primeiro tempo, no seu 10º escanteio. O Flamengo só fez 5 faltas num jogo que foi tão preponderante, tão predominante do seu adversário, porque o Flamengo não conseguiu achar o seu adversário. O Flamengo realmente não conseguiu achar o Bragantino em campo, então nem a falta o Flamengo conseguia fazer. Porque a gente pode até falar assim, o Flamengo, se estava sofrendo tanto, talvez era interessante fazer mais falta tática, ser um pouco mais dominante. E aí a gente vai entrar também na questão da disputa. Então, além do Flamengo não ter conseguido achar o seu adversário em campo, o Flamengo foi um time que não disputou ontem. E aí, isso foi também uma chave muito importante para a partida de ontem. Um time disputando muito, um time com 3 meio-campistas que disputam muito a jogada, muito mesmo, e o Flamengo com um meio-campo que não oferecia intensidade, que não disputava as bolas, especialmente essa questão dos 2 meio-campos, né? Que é uma zona muito importante do campo. Então, bom, vamos seguir e no final do vídeo eu também falo um pouco mais sobre isso. Então a gente está vendo aqui 22 finalizações de dentro da área do Bragantino. O Flamengo com uma taxa de passes precisos muitíssimo baixa. Então, tecnicamente também foi uma partida muito abaixo do Flamengo, muito abaixo, né, com muitos erros de domínio, muitos erros de passe. O Flamengo não conseguia evoluir no campo de jogo, muito por mérito do seu adversário, que marcava de uma forma muito agressiva, ocupava os espaços, fechava a linha de passe, abordava de forma agressiva, saltava a pressão. Mas também o Flamengo, tecnicamente, teve uma noite bastante ruim, jogadores errando muito domínio, muito passe, até bobo muitas vezes, e isso também acabou fazendo a diferença, né? Bom, vamos olhar aqui algumas imagens rapidamente de alguns lances para a gente poder demonstrar um pouco melhor ainda como é que foi esse amasso do Bragantino em relação ao Flamengo. Bom, aqui a gente já vai ver o Léo tendo que saltar a pressão, o Bragantino sendo bastante feliz nessa manipulação do Gerson com o Léo Pereira, conseguindo machucar o Flamengo, sendo muito feliz na sua estratégia, como eu já comentei. E a gente vê o Léo tendo que saltar aqui e a bola entrando nas costas dele, como eu tinha já mostrado para vocês. Ó. O Mosqueira conseguindo essa vantagem. Aqui, que eu falei para vocês sobre a questão da bola longa, que o Bragantino também tinha vantagem quando precisava fazer a longa, quando optava por fazer essa longa. No lado esquerdo da defesa do Flamengo, também deixava o Gerson e o Léo Pereira em dúvida, e aí conseguia muito inteligentemente fazer essa casquinha e explorar as costas do Léo. Olha só. Olha como é que o Gerson e o Léo estão subindo pressão, estão tentando saltar essa pressão aqui. Mas o espaço nas costas do Léo está bem evidente. E aí, os jogadores do Bragantino, sabendo que era estratégico, preparados para fazer isso, e numa noite tecnicamente feliz, conseguiam a vantagem, conseguiam explorar essa deficiência do Flamengo. Esse lance aqui que eu quero mostrar é em relação à questão de disputa, né? O Flamengo perdia muito a segunda bola. Essa bola, esse rebote na entrada da área é muito importante a equipe ganhar. E senão você fica sofrendo demais. Olha só. Lateral, o Bragantino consegue cruzar a bola na área, o Flamengo consegue afastar e olha que fica com a segunda bola. Olha como é que o Flamengo não está conseguindo proteger a entrada da área. Então, segunda bola, e olha só, a bola vai rodar de novo, o Flamengo vai conseguir afastar e olha quem ganha a segunda bola. O Bragantino de novo, né? Consegue finalizar ali muito perto da baliza do Flamengo. Então, nesse ponto da disputa, o Bragantino deu um banho também no Flamengo. Aqui mais um lance que o Bragantino conseguiu manipular as costas da segunda linha de defesa do Flamengo, né? O entrelinhas, como eu tinha mostrado para vocês já naquele campinho. Como é que o
Bragantino conseguia manipular bem, jogaram entre linhas e machucar o Flamengo, né? Vamos aqui pro lance do gol do Bragantino. Como é que o Eduardo, parei bem no momento que ele tá fazendo o giro aqui, ele consegue girar e é claramente uma jogada treinada, né? O Caixinha, mais uma vez, bem, tanto no plano de jogo, no sistema de jogo, como também nas bolas paradas, nas jogadas ensaiadas, nas bola parada. Então, o Bragantino já merecia um gol há muito tempo. Esse gol saiu aos 40 minutos do primeiro tempo. A esperança da torcida do Flamengo é que o Flamengo levasse esse 0-0 para o intervalo e conseguisse ajeitar as coisas, mas não foi isso que aconteceu. E aí o Eduardo, claramente numa jogada ensaiada, como eu já falei, faz esse retorno, vai para o segundo pau e vai disputar com o Wesley, que é muito mais baixo. O Eduardo é um atleta muito alto. Era importante que o Fabrício Bruno, que é um cara muito alto também, e que disputa bem de cabeça, tivesse mais próximo do Eduardo, mas ele conseguiu manipular. A defesa do Bragantino fez um bloqueio também. Ele dá esse giro para trás aqui, ó, e vai disputar com o Wesley, que é muito mais baixo, e ele consegue fazer o gol. Então, muito bem o Caixinha nessa escolha aí da estratégia. Esse lance aqui que eu quero mostrar para vocês é para evidenciar mais uma vez como foi importante o Bragantino disputar, muita disputa do Bragantino, e o Flamengo também um pouco mal tecnicamente. Olha só, o Pulgar consegue essa bola aqui, não tá difícil de dominar essa bola, mas ele erra o domínio, e aí o Bragantino vai disputar, o Bragantino muito intenso na disputa, e aí consegue retomar a posse de bola, e é o gol do Mosqueira, que consegue driblar aqui o Maia e finalizar bem. Eu falei aqui no pré-jogo sobre a capacidade que o Pedro Caixinha está demonstrando de usar ao seu favor, usar ao favor do time, melhor dizendo, né? O fato da equipe ser muito jovem. Então a equipe é muito intensa em campo. Faz essa marcação individual por setor, abordagens agressivas, saltos de pressão, e aí acaba que consegue roubar muitas vezes a bola, e aí transição. O time machuca muito o seu adversário também nas transições. Muito forte nesse tipo de jogada. E aí é muito mérito do Pedro Caixinha, que está sabendo aproveitar o vigor da sua equipe, a jovialidade da sua equipe, para poder ter um tipo de jogo bastante intenso. Bom, para a gente fechar, o que eu quero dizer para concluir aqui esse vídeo, para a gente fechar a tampa desse jogo que o Flamengo precisa esquecer, é o seguinte: o futebol tem 4 dimensões. Eu sempre gosto de falar sobre isso porque a gente aqui fala de tática, a gente está no canal falando de tática, e sempre vai ser o aspecto principal, vai ser onde a gente vai sempre buscar falar mais, por motivos óbvios. Mas eu sempre costumo dizer o seguinte: o cara que trabalha com análise de desempenho e que ignora os outros fatores do jogo, que ignora as outras dimensões do jogo que vão além da tática, ele não é um bom analista. Ele não está sendo eficiente no seu trabalho. Então, 4 dimensões: tática, técnica, física e psicológica. Eu nem vou entrar muito na questão física. Para mim, o Flamengo, se a gente for falar de físico, a gente vai falar da disputa, da intensidade da disputa. Não acho que o Flamengo estava morto em campo fisicamente. Não deu nem para entender, não deu nem para perceber o time cansado ou alguma coisa do tipo. Se a gente for falar em termos físicos, a gente pode falar da intensidade da disputa, e eu já falei bastante sobre isso aqui durante esse vídeo todo. Taticamente, também já falei bastante sobre a escolha de estratégia, sobre como o Flamengo ofertou para o Bragantino o espaço que ele queria e como as escolhas do São Paulo, de uma forma geral, foram bastante infelizes, ao contrário do seu adversário, que foi bem feliz, o Pedro Caixinha. E aí vale dizer também uma coisa que ainda não falei, acho que é importante falar. Eu falei aqui no pré-jogo, o Grêmio e o Bragantino têm uma semelhança na sua forma de defender, que são essas marcações individuais por setor, essas abordagens agressivas, esses saltos de pressão. Por que o Flamengo foi tão feliz contra o Grêmio e tão infeliz contra o Bragantino? Porque não conseguiu ontem jogar a poucos toques. Então, é claro que tem a questão do Pulgar, mas para além disso, é importante você dominar orientado para poder já iludir essa marcação. Quando a marcação foi muito agressiva, é muito importante. Eu falo isso para os meus atletas de consultoria. Quando a marcação vem muito agressiva, nesse tipo de marcação que vem com essas abordagens muito agressivas, com esse salto de pressão, você precisa jogar a poucos toques, jogar no apoio, jogar para trás para o seu adversário que está de frente para o jogo e já correr nas costas. Como a gente mostrou aqui, como eu mostrei aqui no pré-jogo, como é que o Atlético conseguiu fazer gol no Bragantino, né? O Paulinho no apoio, tocando para trás e já buscando as costas da defesa. O Flamengo não foi capaz de manipular esse tipo de marcação como foi contra o Grêmio. Então, não tinha muito segredo, mas o Flamengo estava numa jornada tecnicamente, e agora eu vou falar também sobre o aspecto técnico, muito ruim. Foi incapaz de conseguir domínios orientados, foi capaz de ter um refino técnico maior e também foi incapaz de aproximar os seus jogadores no campo. Aí a gente volta para a parte técnica de estratégia, e com isso acabou não conseguindo evoluir no campo de jogo, e aí foi sofrendo cada vez mais.
e acabou tendo esse revés assim, absurdo. E aí a parte psicológica, né? Que eu já falei e vale a gente mencionar mais uma vez. O Flamengo, na medida que foi percebendo que não conseguia avançar, foi sentindo que havia uma predominância muito grande do seu adversário, psicologicamente foi se sentindo abalado, e aí isso vai influenciando também na parte técnica. Os jogadores passam a não ter mais a coragem, não ter mais a confiança para fazer as jogadas mais arriscadas, os domínios orientados, jogar poucos toques, arriscar o mais difícil, que às vezes é preciso quando você tem uma marcação desse tipo. Bom, é isso. Quero agradecer mais uma vez vocês pela audiência, pela parceria. Tamo junto. Deixa o like. Comenta aqui o que você achou desse jogo. Será que o Flamengo vai conseguir reverter esse quadro e mudar essa chavinha e jogar bem e ter um bom desempenho domingo contra o Santos? Olha, eu vou até dizer para vocês o que eu acho aqui. Eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. Acho que foi um jogo ontem muito atípico, que o São Paulo foi surpreendido e o Santos tá bem mal, perdeu seu técnico, em uma fase muito ruim. O Flamengo precisa se aproveitar desse momento do Santos e conseguir uma vitória para poder espantar essa má fase, essa crise, dessa derrota tão acachapante. Tá bom? É isso. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Beijo, abraço. Fui.